Olá, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o canal Sem Religião e eu sou o Ed Albuquerque. Bora para mais um assunto aqui nos vídeos? Então bora! O assunto de hoje é o vazio da vida. Como a vida é sem sentido. Sim, como a vida é sem sentido. E tudo que você faça ou deixe de fazer nessa vida é sem sentido. É sem sentido. Por mais que você seja inteligente, seja uma pessoa racional, que você seja uma pessoa estudiosa, uma pessoa que é muito dedicada à leitura, ao conhecimento, mesmo assim, nós estamos numa vida que não tem o menor sentido. Então, para que a gente possa entender melhor esse vazio da vida, vamos ver alguns pontos aqui. Alguns pontos que compõem a vida, tá? Você já imaginou o que será que acontece? O que será que acontece depois que uma pessoa come, depois que ela se alimenta, depois que ela enche seu estômago? O que acontece? Que primeiro a pessoa vai com muita fome para a mesa e ela vai se alimentar. E ela come bastante, o que tiver na mesa à disposição ali, vários pratos, vários tipos de comida, e a pessoa vai e enche o seu prato, repete várias vezes e depois ela se sacia. E depois ela chega à saciedade. Por mais que ela estivesse morrendo de fome, claro, isso aqui é uma forma metafórica de se falar, não é? É uma espécie de hipérbole. Quando a pessoa está morrendo de fome e ela se satisfaz, então ela não quer mais comer. Ela não quer mais comer. E aí logo acaba-se o prazer na comida. Acaba-se o prazer pelos alimentos que estão ali na mesa. E assim são todas as outras coisas que você busca na vida. Eu estava analisando, para trazer esse vídeo, estava analisando sobre o sexo. Sobre o sexo, tá? As pessoas, os homens, como eles têm por instinto essa curiosidade pelo sexo, para experimentar, ele tem uma curiosidade, ele é impulsionado por essa curiosidade, por esse apetite, por esse desejo, né? Por esse desejo de conhecer aquela mulher, tirar a roupa dela, de fazer um bom sexo com ela. E ele fica muito faminto, ele fica cheio de desejos, cheio de tantas coisas, né, boas. O homem, ele pode não saber nem falar, mas ele começa a inventar poesias, versos para aquela mulher, para deixar ela mais, né, mais afim também, para deixar a coisa mais interessante. E finalmente, quando o homem vai para a cama com aquela mulher e ambos se descobrem, revelam-se ali os mistérios, então os dois transam, né? E há ali uma troca de afetos, de carinho.
E depois o que acontece? Depois o camarada acabou, se saciou, os seus desejos foram realizados, os desejos do ego do homem, do ego, foram realizados. E aí nada mais resta. Acabou a graça, não tem mais o que fazer, fica a ver navio, fica meio sem graça, fica meio voando. E é isso. Veja só como a vida é imprevisível, né? Veja como a vida é vazia. Se no momento antes o camarada está cheio, está transbordando de prazer, depois que ele vai para a cama com a mulher, acaba-se o prazer. Se sacia ali os desejos dele, e aí ele não tem mais o que fazer, a não ser dar um tempo, esperar mais um pouco, se quiser voltar de novo a dar continuidade naquele rally-rola bacana, certo? Então, esse ponto do sexo, ele é bastante relativo, é muito relativo. A igreja, a religião, ela coloca o sexo como uma moeda de troca. Muitas igrejas, muitas religiões colocam o sexo como uma moeda de troca. Você entende? O que acontece? É pregado, é ensinado para as mulheres e também para os homens, né? Que o sexo é só depois do casamento. Porque se fizer sexo antes do casamento, a pessoa vai estar cometendo ali uma transgressão chamada de prostituição, né? Ou fornicação. E isso, essas práticas aí que estão inseridas no contexto da Bíblia são consideradas pelos líderes como pecado. Então, o que ocorre? Em determinadas igrejas, o camarada olha para a mulher, e ele fica se derramando de tesão, de prazer mesmo. Ele quer pegar aquela mulher, sabe? Por mais que ele se apresente como um crente bem espiritual, maduro, cheio do conhecimento, mas quando ele olha para a carne ali, o modelo ali, ele fica muito afim, ele fica muito à vontade, ele fica com uma vontade tremenda, mas ele não pode pegar a mulher antes de casar. Por quê? Porque isso aí é uma forma também de assegurar algum direito para as mulheres. As mulheres acabam tendo isso aí como um seguro para ela. Porque vai que o cara pegue ela antes do casamento e ele não goste. Então ele vai desfazer do casamento. Isso eu estou falando porque eu já vi acontecer dentro das igrejas, tá? Mas aí é o seguinte, bom, já que a igreja tem essa regra aí o camarada obedece. O camarada faz de tudo, cumpre todas as ordenanças até chegar lá na hora do casamento. E o casamento não é para outra coisa, é só para sexo. É só para sexo. Só que na verdade o camarada quando casa, ele faz muito menos sexo do que antes dele casar, sabia? No início ele pode até pegar legal, mas depois acaba-se, né? Vai desgastando, vai ficando mais distante, já não tem mais aquela pegada do começo, e por aí vai. Então o camarada faz de tudo e casa
casa para fazer sexo. Casa para fazer sexo. Né? E aí, vai que de repente, depois que você casou, você faz sexo com a mulher. E aí você não gosta, você não gostou do sexo, do tipo de sexo. E agora, como é que faz? Vai largar ou vai deixar? Aliás, vai largar ela ou vai continuar? E agora, o que você faz? Você vai deixar a mulher ou vai continuar com ela apenas vivendo de aparência, fingindo? Começa a sentir apetite por outras mulheres, se arrepende de ter casado com aquela, você começa a demonstrar frieza, começa a demonstrar um desprezo por ela, que não é tão interessante, e de repente, sabe o que acontece? Muitas vezes você está preso ali na malha da doutrina da igreja. Aí você não pode fazer sexo com outra porque você já casou com aquela lá, que você imaginava que era um espetáculo de mulher, que era a mulher da sua vida, que era a mulher dos seus sonhos, que era a varoa que Deus preparou para você, não é? Mas aí, quando você casa, que você vai para os finalmente, você percebe que aquela figura não é nada daquilo que parecia antes de você casar. Antes de casar era muito interessante, mas depois foi um fiasco totalmente. Então, meu amigo, e agora o que você vai fazer? Você vai deixar a mulher? Ou vai continuar, vai viver de aparência, vai viver com ela por conveniência, porque você tem uma vida moral, você é cercado pela sua comunidade, os irmãos da sua igreja, e aí você não quer cagar fino, você não quer amarelar, né? Inclusive, olha a cor da minha parede aqui, né? Você não quer amarelar, mas só que você não gosta, você não se sente bem com ela, Isso aí, gente, é um erro que a igreja faz você cometer, sabia? É um erro. Porque quem inventou o casamento foi a igreja. Foi a religião que inventou o casamento. Porque onde é que está na Bíblia que você tem que ir no cartório? Você tem que assinar uma escritura? Onde é que está na Bíblia que você só pode fazer sexo depois do casamento? Onde é que está na Bíblia? Se for procurar pela Bíblia isso aí, é claro que foi a religião que inventou isso aí. Para gerar ônus para os cofres públicos. Antigamente era a igreja que fazia o casamento. Então assim, você conhece a pessoa, você desenvolve um prazer, uma curiosidade, você quer porque quer pegar aquela gata, aquela irmã que é gostosa, que é top demais, mas quando você pega depois do casamento, você está ferrado, você está fudido, porque ela não é aquilo que representava, que você imaginava que ela era, né? E aí tem um problema que pode surgir, sabe? É filhos. Porque você não pode deixar, vai ter que dar um tempo, pelo menos viver aí 3, 4 anos com a mulher, mesmo não gostando do sexo, porque na verdade o casamento só se sustenta por causa de sexo. A verdade é essa, o casamento só se sustenta por causa do sexo. Só isso. Não adianta você vir querer me convencer de outras coisas que não é. Se você casar na igreja, é por sexo. Se você casar fora da igreja, é por sexo também. É por causa de sexo. Só que o sexo tem data de validade.
Você não vai ficar 20 anos tendo a mesma pegada do início. 20 anos. Pegando a sua esposa, a sua namorada, a sua mulher. A mulher, né? E casou, é esposa, é mulher. Você não vai passar 20 anos pegando ela do mesmo jeito. E aí, voltando à história do caso do cara que casou, né, e não gostou, o que acontece? Ele acaba ficando com ela por conveniência e devido a essa conveniência hipócrita, fingida, desonesta, acaba surgindo filhos. E os filhos vão obrigar os dois a continuarem a relação que já está trincada, que já está lascada, que não tem mais motivação. A esposa olha para o cara, para outro cara, o marido olha para outra dona. Ah, se eu pudesse pegar, para que eu fui casar? Então, meus amigos, é complicado. Isso tudo faz parte da vida vazia, da vida sem sentido. E o camarada casa pensando que vai ser feliz. Meu amigo, pense uma coisa, felicidade é algo abstrato. Felicidade é abstrata. Felicidade é apenas a satisfação dos desejos. Você pode ser feliz por qualquer coisa, não é só por sexo também. Por um objeto que você passa a possuir, que você tanto queria possuir, queria ter, e você comprou, você conseguiu um carro, uma moto, um iPhone, que mais? Uma casa bacana. E aquilo te deixa, em momentos repentinos, te deixa feliz. Você ter um objeto desses, você ter uma conquista dessas, te deixa momentaneamente feliz. E logo em seguida começam a surgir as tristezas. As tristezas. É assim, da mesma forma, no casamento. Você casa com uma mulher bonita pra caramba, mano. A mulher é gata, mano. É top. Mas não demora muito, você começa a sofrer as desilusões da vida. É pelas exigências dela, é pelas cantadas que os homens dão nela, talvez porque ela começou também a perder o apetite por você, e por aí vai, entende? Agora, meus amigos, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos reverter a situação, vamos virar a moeda aqui. Imagine se você fosse direto ao ponto, ao sexo, antes do casamento, e a pessoa não fosse exatamente aquilo que você imaginara, então o que vai acontecer? Você não vai casar, cara. Você não vai casar. Você não vai se meter numa fria. Você não vai gerar filhos. Entende? É muito importante a gente refletir sobre isso. A igreja te impõe uma regra que depois ela não está nem aí para a tua vida, sabe? Ela não está nem aí para a tua vida, para a vida dela, né? Para a vida da mulher, para a vida do homem. Porque na verdade a mulher, no contexto da religião, ela é um objeto para o homem. É um objeto para o homem. E a Bíblia nos mostra em vários momentos, em várias passagens da Bíblia, nós podemos ver que a Bíblia não respeita a mulher, a figura da mulher. Infelizmente, a Bíblia é misógina, desde o começo até o fim.
E isso é cruel. Isso é terrível. Eu não sei onde que as mulheres acham tanto respeito para dar a Bíblia, se a Bíblia é misógina. Se a Bíblia é misógina, ela não respeita a figura da mulher. Então, meu amigo, a igreja, ela impõe essas regras. Ela impõe essas regras porque, na verdade, o povo não passa de gado, de ovelha, na verdade, ovelhas. Mas quando você entende que você é livre para tomar suas decisões, é outra coisa. Então por que você não experimenta o sexo com a mulher antes de você casar? Para saber se vale a pena, para saber se vai tudo bem. Não custa nada. Eu já presenciei, já vi aí muitos casais que vivem anos e anos e anos, décadas, sem casar, sem botar uma aliança no dedo, sem ir a um cartório assinar um documento, sem fazer festa de casamento. Não. Eles estão ali vivendo juntos. E, no entanto, não quer dizer que eles sejam felizes, mas também não quer dizer que eles sejam infelizes. Tá certo? Então, a vida, pessoal, ela é muito vazia, ela é muito sem sentido. É muito sem sentido. E não adianta você querer colocar religião, querer colocar divindades no contexto da sua vida, tentando dar sentido à sua vida, porque isso não resolve, meu amigo. Não resolve. Se você pensa que as divindades, elas vão te trazer rejuvenescimento, que você nunca vai envelhecer, engano seu. Engano seu. Você vai envelhecer, sim senhor. Vai envelhecer, sim senhora. Não tem para onde fugir. Entende? Se você passa a acreditar e a seguir com muita fé, com muita devoção e fidelidade a divindade do povo judeu, que é o Deus de Israel, e acredita, e você passa a acreditar nos seus milagres, nos pseudos milagres que estão registrados no contexto da Bíblia, e que você acha que não vai enfrentar doenças, isso você está completamente enganado. Porque os crentes são muito, muito doentios. Os crentes são tão doentios quanto qualquer outro tipo de pessoa. Como um ateu, como um agnóstico, um afro, de religião afro, né? Ambos sofrem do mesmo jeito, não têm privilégios. As divindades da Bíblia, Jesus, Deus, não poupa ninguém, né? Já dizia aquela banda, né, brasileira, o Papa não poupa ninguém. No caso, o Papa seria Deus. Ele não poupa ninguém, tá? Então, meus amigos, eu citei alguns pontos aí, me demorei mais na questão do casamento, porque é uma questão que leva realmente tempo para a gente falar, a gente precisa falar mais alguma coisa sobre isso, mas a vida não tem sentido nenhum. A gente está aqui vivendo simplesmente por viver. Quantas pessoas que morrem tão cedo, de forma inexplicada, né? De forma que não tem a menor lógica, por que aquela pessoa morreu daquele jeito, tão cedo, tão jovem. Enquanto que crianças já nascem, se desenvolvem no ventre da mãe e nascem com
deficiências, com anomalias, com falhas genéticas, e elas vão viver por muitos anos. Então isso não tem sentido. Qual é o objetivo de uma pessoa nascer deficiente, toda encriquilhada? Nascer com síndrome de Down? Qual é o objetivo de uma pessoa nascer cega, surda, muda? Aquelas pessoas que nascem grudadas uma na outra, as pessoas que nascem com essa... É um defeito, né, chamado siameses, né? Ou siamesas. Qual é o sentido? Tem alguma lógica? Tem algum sentido nisso? Não tem. Não existe sentido nenhum. Não existe. Tá? Então eu trouxe aqui essa reflexão, porque isso aqui é para quem quer pensar, é para fazer você raciocinar, é para fazer você parar um pouco e refletir. Tá certo? Então, meus amigos, eu espero que o que eu falei aqui dê para você entender alguma coisa, tá bom? Você pode compartilhar, você pode comentar esse vídeo. O que você achou? Tá? E é isso. Vou ficando por aqui. Até uma outra oportunidade.